Fala, mano, beleza? Então, mais um vídeo aqui pro canal, lendo o livro Culpa e Graça, e nós vamos iniciar um novo tópico, que é Todos se defendem, beleza? O nono tópico, e é o terceiro tópico da segunda parte, e vai da 101 até a 111, são 10 páginas. Só que neste vídeo, a gente vai ler o tópico inteiro, beleza? Então vão ser as 10 páginas mesmo nesse vídeo. Não vai ser a metade não. Então, bora lá. E vocês me acompanham. Ora, quando eu julgo alguém, mesmo que a pessoa não fique sabendo, mesmo que eu esconda tudo bem secretamente no meu coração, mesmo que eu tenha pouca ou nenhuma consciência do fato, esse julgamento cria entre essa pessoa e eu um abismo de falta de franqueza e me impede, irremediavelmente, de lhe fornecer ajuda eficaz. Pelo meu julgamento, eu a enredo em suas faltas em vez de libertá-las delas. Eu não incluo aqui as palavras francas que dois adversários, ou marido e mulher, ou dois colegas, se dizem mutuamente sobre seus ressentimentos. Embora sejam perturbadores e dolorosos, esses desabafos de reclamações acumuladas são necessários e salutares. São necessários e salutares. São atos de lealdade. São o preço de uma paz verdadeira, a condição de um verdadeiro perdão mútuo, do renascimento da confiança recíproca. Não há conflito pior do que os que ocorrem secretamente, que são produtos do pensamento viciado e doentio de uma amizade superficial. Veja o rigor com o qual Jesus Cristo tratou os fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 13 ao 36. O que combato aqui é uma ilusão amplamente defendida, que se pode ajudar os homens denunciando-lhes as faltas mesmo sem que eles nos peçam isso. Caímos todos nesse erro, a todo momento, com toda a boa fé. Tanto mais ainda quando somos motivados por um ideal moral mais elevado ou mais zelo em ajudar os outros. Somos convencidos de que agimos apenas para o bem deles, por amor a eles. Porque os amamos, temos a ambição de vê-los perfeitos, sofremos com a imperfeição e os exortamos a corrigi-la. Na realidade, temos sempre a confusa intuição de trilhar o caminho errado. Precisamos nos tranquilizar. Essa crítica aos outros é qualificada vantajosamente de construtiva para justificá-la. Dizemos, não quero criticá-lo, mas, e tudo o que se segue a esse mas desmente todo o preâmbulo caridoso. Procuramos nos persuadir de que, ao denunciar as faltas de alguém, iremos reconduzi-lo a voltar-se para si mesmo, a reconhecer a sua culpa e reformular a sua conduta. Que utopia! É exatamente o contrário que acontece. Todo mundo sob o golpe de uma acusação tem um reflexo de defesa, de autojustificação. A resposta à acusação brota imediatamente em seu espírito. Os argumentos surgem aos borbotões. Eles embotam o pensamento e não deixam nenhum lugar para a humilhação ou para uma confissão de erros. Há 1000 razões válidas para se desculpar. Se o acusam de covardia, todas as circunstâncias de sua vida nas quais ele demonstrou coragem surgem na lembrança. Se o acusam de mentira, é a lembrança das mentiras dos outros que o assalta. Ele se julga exatamente o contrário. Muito franco. Os verdadeiros responsáveis são os que,
pelo seu comportamento injusto em relação a ele, obrigam-no a mentir. Essa é, ao menos, a reação de uma pessoa normal. Quem, sob o choque de uma censura, baixa imediatamente a bandeira e aceita sem discussão o veredito, parece ser doente. É atormentado por uma repressão do seu instinto de defesa. Sua conduta é de mau prenúncio. Um arrependimento muito fácil, não um arrependimento, mas uma capitulação. Seus contínuos pedidos de desculpa não trazem nenhum fruto vivo, porque são comandados por um mecanismo neurótico e não por um autêntico movimento do espírito. São uma derrota e não uma vitória. De fato, algumas pessoas podem se enganar e louvarão a atitude de humildade que têm. Os pais se felicitarão por terem um filho tão submisso e usarão como exemplo para os irmãos e irmãs rebeldes. Esse filho poderá enganar a si mesmo, considerando uma grande virtude o que não é senão uma paralisia de suas energias psíquicas. O verdadeiro arrependimento não surge tão rápido assim. Não tem esse caráter automático de um determinismo psicológico. O arrependimento só vem depois de um longo combate, depois de uma defesa tumultuada. Nós nos arrependemos apenas quando a convicção de pecado vem de dentro e não de fora. Quando vem do profundo do nosso ser, do diálogo íntimo com Deus, da ação do Espírito Santo e não dos julgamentos dos homens. No homem, as censuras têm um efeito contrário. Elas desencadeiam um inexorável mecanismo de autojustificação, mesmo havendo intenções puras e a melhor boa vontade da parte de quem critica. Esse mecanismo de defesa tem a tem a precisão e a universalidade de uma lei da natureza. Ele se produz com tanta certeza quanto um cão mostra os dentes quando se sente ameaçado, ou tanto quanto uma lebre corre quando sob a mira de uma espingarda. Agressividade ou fuga são as respostas imediatas e inevitáveis a todo julgamento. Todo julgamento é destruidor. É possivelmente por isso que todos temos tanto medo de sermos julgados pelos outros. Como em todos os nossos outros medos, trata-se de uma manifestação do instinto de preservação. Nós nos defendemos contra os julgamentos com a mesma energia que lutamos para nos defender contra a fome, contra o frio ou contra animais ferozes, porque se trata de uma ameaça mortal. O Dr. Andreas de Hanover, especialista junto aos tribunais, falou-nos sobre os delinquentes a ele encaminhados, nos quais não encontrou em nenhum caso uma expressão do menor sentimento de culpa. Todos mostravam um só desejo, o de se justificar, de fazer valer as circunstâncias atenuantes, de adaptar o seu comportamento, o seu silêncio e as suas palavras para obter, se possível, uma atenuante no julgamento que os ameaçava. Poder-se-ia dizer, então, que há no homem sob acusação uma fase de insensibilidade da consciência. Isso não é de admirar. Depois do julgamento, quando alguém cumpre a sua pena, pode fazer uma verdadeira introspecção de si mesmo. E raro que isso aconteça antes, quando ele é como um animal de caça procurando pelas garras da justiça.
Nesse momento, um movimento de arrependimento é quase sempre um pouco suspeito. Pode-se perguntar se isso não é uma simples manha, consciente ou não, para obter a indulgência do tribunal. Aqueles que podem conduzi-lo realmente a esse estado são o seu capelão ou o seu advogado. Os que procuram compreendê-lo e defendê-lo, não os que o acusam. Essa palestra do Dr. Andreas lembrou-me de algo que aconteceu no serviço militar. Foi durante a guerra. Um dia meu comandante me disse: "Está aí um homem que devo punir. Não gosto disso, mas não posso deixar de fazê-lo. Ele vai passar 24 horas na cadeia da cidade. Mas isso não é suficiente. Seria mais importante que, em vez de remoer ali a sua revolta, ele pudesse examinar a si próprio e descobrir por que se conduziu assim. Você aceita ir com ele para ajudá-lo?" Eu passei lá horas que nunca mais esquecerei. Nós tínhamos tempo, o que sempre falta aqui fora, o tempo de tentar compreender. Mas, principalmente, encontramos naquele cubículo certa fraternidade, uma verdadeira relação de homem para homem, que também é tão rara. Assim, fiquei bastante surpreendido com as conclusões do Dr. Andreas. Ele antevê, assim nos disse, até que ponto o relacionamento pessoal usado na medicina pode transformar sua relação com os delinquentes que são levados a ele. É preciso que eles se sintam acolhidos, sem espírito de julgamento, como pessoas e não como delinquentes, para que um salutar sentimento de culpa possa formular-se dentro deles. Desse modo, a mais trágica consequência do julgamento que afloramos em alguém é a de lhe barrar o caminho da humilhação e da graça, pois exatamente o empurramos para o uso dos mecanismos de autojustificação. Pronto, gente. Em vez de livrá-lo dos seus erros, fazemos com que ele os defenda. Para ele, nossa voz abafa a voz de Deus. Nós o tornamos impermeável a essa voz divina que não escutamos, senão no silêncio. As respostas apaixonadas que o nosso julgamento desencadeia na sua alma fazem nela grande alarido. Ai, caraca. Desculpa, gente, minha leitura tá ruim mesmo. Pois é. Vou tentar melhorar aqui, gente, desculpa. Na realidade, bem paradoxalmente, pelo nosso ardor em lhe demonstrar o seu erro e pelo reflexo de justificação que nós assim desencadeamos nele, provocamos um verdadeiro eclipse do senso moral. Em consequência, ele chega sinceramente a convencer a si mesmo de que a sua conduta, longe de ser culpável, é um tanto virtuosa e excelente, e que ele seria culpado se conduzisse de outra maneira. No diálogo, ele não escuta mais a nossa voz, mas a sua própria voz a nos refutar. Você pode pensar que exagero, mas eu o convido a abrir os olhos e os ouvidos, a ver e a escutar o mundo tal como ele é. Se alguém chega a reconhecer os seus erros, isso ocorre no silêncio da meditação ou no ambiente informal de um bate-papo com alguém que não o julga. Porém, no fogo dos debates que enchem o universo, cada um proclama
suas qualidades e acertos, bem como a excelência da sua causa, a pureza das suas intenções e o cuidado moral que a inspirou. O Dr. Resnard descreve de uma maneira eloquente esse fenômeno universal da autojustificação, que é tão grande que os homens, por causa dele, perdem a consciência mais elementar das faltas morais que cometem. Eles podem até fazer alarde nesse escrúpulo de pecado, de pecado oculto denunciado por esse psicanalista, ou seja, uma falsa culpa, uma culpa imaginária que não tem uma relação nenhuma com a sua conduta real. E na sua conduta real, eles permanecem sem ver os seus erros mais evidentes e se justificam deles com ardor diante dos seus acusadores. Assim como o Dr. Andreas, o Dr. Resnard observa a frequência desse mecanismo nos delinquentes e criminosos e a ausência espantosa de remorso neles. Ele mostra o demorado e complexo trabalho de autojustificação que eles elaboram ainda antes do próprio delito, e que termina por apresentá-lo como lícito e até mesmo virtuoso à sua consciência, de sorte que depois de cometer o delito, o culpado vivencia uma espécie de alívio e nenhum remorso. O Dr. Resnard descreve esse fenômeno da consciência justificadora, não apenas no plano individual, mas também no plano coletivo, social e internacional. Ele nos mostra que essa é a única explicação possível para um fato universal e que, de outro modo, parece inexplicável. Que os homens podem cometer o maior crime de todos, isto é, fazer guerra, na qual massacram um grande número de mulheres e de crianças inocentes, sem sentir o menor remorso. Muito pelo contrário, estão seguros de ter servido heroicamente aos mais altos valores, às mais altas virtudes, acham que satisfazem a moral. Tem a convicção absoluta de haver servido à humanidade. Tal é, então, o processo universal, individual e coletivo que podemos observar constantemente, que se desenvolve implacavelmente. Todo mundo censura o seu próximo, e todo mundo, ao mesmo tempo, defende-se e teme o julgamento dos outros, que acha injusto. Ao mesmo tempo, ainda, todo mundo traz sobre si mesmo outro julgamento de culpa bem diferente, que consiste em outras faltas bem distintas daquelas que aquele que o censura pretendia denunciar. A energia com a qual todo mundo se defende contra os julgamentos dos outros quando se acha injustiçado, e o clima de conflito e de ameaça que resulta disso o impedem de confessar as faltas das quais ele mesmo se acusa no momento em que essa confissão faria entrar em colapso o julgamento do seu censor e a sua própria reação agressiva. Desculpa, gente, eu vou tentar melhorar a leitura aqui. Vamos lá. Página 106. Veja, por exemplo, essa explicação franca entre dois amigos que descrevi acima. Quando essa conversa franca conduz a uma verdadeira reconciliação, esta é feita por uma via totalmente diferente da imaginada por qualquer um dos dois. Peraí, gente, eu vou fazer uma pausa aqui, rapidão. Pronto, gente, voltei aqui. Então, bora continuar. Na verdade, eu vou ler o início aqui de novo da 106. Opa.
Opa, não achei isso. Acabou de sair. Achei que você não tinha gravado. Ô, gente, desculpa pela essa interrupção. Então vamos continuar aqui no início da página 106. E vamos até. Vamos até 111 mesmo. Então vamos lá. Vamos continuar. Veja, por exemplo, essa explicação franca entre dois amigos, que descrevi acima. Quando essa conversa franca conduz a uma verdadeira reconciliação, esta é feita por uma via totalmente diferente da imaginada por qualquer um dos dois. Depois do acontecimento, ambos têm dificuldade para explicar o que se passou e nem conseguem formular claramente as queixas que, ainda há pouco, expunham com rigor aparentemente tão objetivo e lógico. Tomemos um exemplo simples e concreto. Suponhamos que um acusou o outro de covardia. Era um fato patente, com uma lógica implacável. Ele torna a falar sobre isso, examinando minuciosamente o encadeamento dos fatos como se fosse um teorema de matemática, e chega a uma conclusão: você é um covarde. Toda reconciliação lhe parece impossível e imoral antes que um outro confesse a sua covardia. Mas veja bem que essa confissão não é suficiente para a reconciliação. Assim, diante da evidência, o outro pode lhe dizer: pois bem, confesso que fui covarde, mas... E com este mas, começa também a demonstrar o seu próprio teorema, com essa explicação não menos rigorosa e não menos lógica de suas próprias queixas, pela qual ele pretende, por sua vez, arrancar outra confissão do seu acusador. Desse modo, os teoremas se cruzam sem se encontrar. Esses dois tipos de discussões se parecem com um diálogo entre surdos. Ora, de repente, como por um milagre, a atmosfera pode se dissipar. O que aconteceu? Um dos interlocutores, tendo se esvaziado de suas próprias queixas, de todos os seus preconceitos, põe-se a falar de uma coisa totalmente diferente, de suas próprias dificuldades, de suas próprias falhas, do que lhe pesa realmente, daquilo que ele mesmo não tem segurança. Com um tom de sinceridade, ele confessa os seus erros, não mais os que os outros queriam a todo custo tornar conhecidos, mas outras faltas bem mais secretas e bem mais graves. E o tom dessa confissão é bem diferente do tom quando admitiu a sua covardia pouco tempo antes. Observe bem que ninguém fala mais de covardia, nem o acusado, nem o acusador. O tom emotivo deslocou-se para outros problemas, bem menos formais. Bem menos formais, bem mais profundos, bem mais complexos. Tocamos aqui numa questão muito importante e sobre a qual me perguntam frequentemente: como se libertar do espírito de julgamento? Eu compreendo bem. Me diz, por exemplo, uma senhora, que você nos conclame a abandonar o nosso espírito de julgamento. Mas meu marido mente assintosamente. Seria necessário vendar os olhos para não perceber isso. Não posso achar o meu marido sincero quando ele mente tão descaradamente. Ora, quem não vê que a severidade dessa mulher induz o seu marido a mentir?
quase sempre é por medo de ser julgado que se mente. Você compreende agora, pela história dos nossos dois amigos, que nos despojar do espírito de julgamento não é fechar totalmente os olhos para as faltas que as pessoas cometem, nem negá-las, nem chamar de bom o que é mal. Na verdade, ninguém pode se despojar do espírito de julgamento por meio de um esforço voluntário. Enquanto eu fico obcecado pelo erro descoberto num amigo que me chocou e que eu reprovo, posso repetir infinitas vezes: eu não quero julgá-lo, mas o julgo assim mesmo. Enquanto isso, o espírito de julgamento desaparece sozinho no momento em que tomo consciência dos meus próprios erros e falo deles com franqueza ao meu amigo, enquanto ele me fala das faltas que reprova a si mesmo. Foi isso o que aconteceu aos dois amigos. O problema da covardia, que parecia ser tão decisivo, estranhamente perde o seu colorido. Ele aparece de agora em diante não mais como a raiz do conflito, mas como fruto de todo o encadeamento de sofrimentos que suscitam a simpatia daquele que, até há pouco, o acusava tão duramente. De censor, este se transforma repentinamente num amigo seguro, cheio de compreensão, de solicitude e de zelo. Confidência por confidência, ele se põe, por sua vez, a se abrir sobre suas próprias dificuldades e suas próprias culpas secretas. Isso porque nada é mais contagioso do que a confissão. Tanto é assim que qualquer pessoa que aspire a se tornar alguém que ouve confissões deve primeiro se confessar com grande cuidado. Senão, vivenciará o mais vivo mal-estar a cada confissão que escutar, a qual aguçará no seu espírito a lembrança penosa das suas faltas pessoais e se sentirá desleal em abafá-las diante de um penitente tão leal em confessar os seus próprios erros. Então, o espírito de julgamento pode desaparecer bruscamente e dar lugar a um espírito caridoso, não mais pela confissão que o teorema lógico de acusação visava a arrancar, mas por outra via. Isso exatamente porque se cruzam sem se encontrar, e pelo encontro autêntico de pessoas, por uma revelação sincera de cada uma a respeito dos seus verdadeiros problemas. Alguém ainda há pouco acusava. Vê agora o seu amigo sob outro ângulo. Ele lhe parece ter mudado de cara e de caráter. Porém, na realidade, foi um próprio acusador que mudou. Isso confirma a verdade de que o julgamento de um homem sobre outro depende mais daquele que julga e das suas paixões do que daquele que é julgado e sua conduta. A Bíblia denomina essa reviravolta, muitas vezes espetacular, de metanoia. Essa palavra é normalmente traduzida por um arrependimento. Ela significa literalmente mudança de mente. A atitude lógica de acusar do outro e de autodefesa se transforma numa atitude do coração, em que cada um se abre sobre as suas próprias dificuldades e procura compreender as do outro. E esses dois amigos vão pedir perdão um ao outro agora, exatamente por esse espírito de julgamento do qual nenhum deles queria desistir antes. A atitude arrogante e cortante do acusador é substituída de repente por uma atitude de humildade, na qual ele reconhece os próprios erros. E por isso que possivelmente traduzimos a expressão mudem de mente, metanoiete, acho que é em grego, sei lá, entre parênteses, no Evangelho de Mateus, por arrependei-vos. Mateus capítulo 3, versículo 2. É uma reviravolta em retorno a si mesmo. É também uma ultrapassagem de si como
A metafísica ultrapassa a física e introduz pontos de vista desconhecidos da física. A conversão religiosa aparece bem frequentemente como um desenlace, parecido como uma explicação franca com Deus. O desenvolvimento se parece em tudo com o que acabo de descrever. Todos nós temos queixas contra Deus, quer creiamos nele ou não. Os crentes não ousam formulá-las tão frequentemente, e algumas vezes são eles, portanto, que as têm mais vivas, exatamente porque colocaram a sua confiança em Deus e creem no seu poder. No entanto, se tivermos bastante lealdade e coragem para não reprimi-las, as exporemos com o mesmo rigor lógico dos nossos dois amigos já mencionados. Parece-nos, então, que uma reconciliação com Deus seja impossível enquanto ele não responde ao desafio que lhe lançamos. Veja a história de Jó. Seus discursos de defesa são também como um teorema. Ele é inocente e atacado pelo infortúnio e pela doença. Deus é todo-poderoso e, no entanto, não atende à sua oração. Aquele que poderia socorrer o infeliz inocente não o faz, é injusto. Então, Deus é injusto. Ora, o que é que vemos no final do livro? Deus fala a Jó de outra coisa. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó capítulo 38, versículo 4. Ele lembra a grandeza e o ministério da sua obra criadora. Jó capítulo 38, versículo 41. De repente, as acusações de Jó caem por terra. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó capítulo 42, versículo 3. Na realidade, Jó não recebeu nenhuma resposta lógica às perguntas precisas que fez. É isso que dá a tantos espíritos racionais a impressão de que a fé é uma escamoteação inadmissível. Eles não se dão conta de que fizeram centenas de vezes uma experiência parecida com essa escamoteação quando se reconciliaram com um amigo. Porque a resposta de Deus não é uma ideia, uma proposição igual à conclusão de um teorema. É a sua própria pessoa. Ele se revelou a Jó. Jó entrou em contato pessoal com ele. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, versículo 5. Você consegue perceber que há a mesma passagem do plano da discussão racional para o da abertura recíproca. Jó se defendia bravamente das suas acusações dos seus amigos que pretendiam ser porta-vozes de Deus e queriam a todo custo levá-lo a confessar qualquer pecado pelo qual ele teria sido atingido pelas injustiças, desgraças que o assolavam. Contra essa suspeita, Jó se revolta porque não se sentia culpado daquilo que os seus inimigos o acusavam. Contudo, exatamente o santo ardor com o qual se defendia contra as injustiças, acusações, o endurecia numa atitude de reivindicação contra Deus e o impedia de escutar a verdadeira resposta que Deus lhe dava sobre algo totalmente diferente, sua pretensão de contender com Deus. Foi necessário que seus amigos se calassem para que Jó escutasse a voz de Deus e se reconciliasse com ele. O julgamento sobre alguém para que este possa escutar a voz de Deus, o julgamento é totalmente diferente do nosso. Então,
eu terminar a leitura do capítulo 9, que é todos... Qual é o nome? Todos se defendem. E espero que vocês tenham entendido uma palavra do que eu li. E espero que vocês consigam tolerar porque eu fiz esse vídeo. Porque, nossa, teve tantas interrupções. Desculpa, gente. Foi mal. Mas espero que vocês tenham, sei lá, compreendido alguma coisa. E eu finalizo esse vídeo, beleza? E tamo junto na caminhada com Cristo. Forte abraço. Valeu. Até a próxima.